enfim, ingressasse no parlamento brasileiro. Também daí tem um pouco do discurso elitista que nós assistimos na nossa imprensa contra o parlamento. Tem um pouco disso, quer dizer, enquanto era Sobral Pinto, né, enquanto era, não, nada contra Sobral Pinto, por favor, mas enquanto era Sobral Pinto a falar na tribuna do parlamento, com toda aquela sua eloquência, muitas vezes vazia, tudo bem, mas aí quando sobe Gilvan Borges, enfim, sobe outras figuras menos elegantes, aí a estética, especialmente da nossa mídia, ainda extremamente conservadora e extremamente elitista, já não... Então o parlamento hoje, até por uma pesquisa histórica levada a cabo por uma que eu até tomei conhecimento, é muito mais criticado pela imprensa do que mesmo o governo Fernando Henrique, né? Mesmo na época do governo Fernando Henrique, não se trata apenas de uma questão de posição política da imprensa. Mas enfim, o fato é que o bacharelismo, mesmo com essa maior ascensão social, permanece como um dado importante, o que é diferente, por exemplo, de parlamentos como o do Japão, especialmente parlamentos na Ásia, mas mesmo parlamentos na Europa, em que o número de engenheiros e de outras profissões é muito maior proporcionalmente do que o de advogados. Dizem que o advogado pode assumir qualquer papel, qualquer persona, né? O advogado é fácil defender a causa, inclusive aquela que não é a dele, pessoalmente. Também não deixa de ser verdade. Então, o curso de Direito sempre foi um curso extremamente procurado, mesmo para aquele que buscava uma formação generalista. Bem, acontece que houve, na década de 80, dois fenômenos que são aparentemente, fenômenos históricos, aparentemente díspares, um bom e um ruim. Eu sempre costumo um bom e um ruim. Penso eu. O fenômeno ruim, que todos nós sabemos, é o da estagnação econômica dos anos 80 e 90. Quer dizer, após o milagre econômico, a estagnação econômica preponderou nos anos 80 e nos anos 90, o que gerou, enfim, mesmo com o gargalo do acesso ao ensino superior sendo um gargalo muito estreito, gerou um enorme problema para aquele estudante que se perguntava: e aí, o que eu vou fazer com esse diploma depois de formado? Né? Eu me lembro muito bem, eu sou da turma 93.2 da PUC do Rio de Janeiro, e eu tinha um grande amigo que era da engenharia, eu fui na formatura dele junto. Na formatura da turma de engenharia eram 15 formandos, coisa de engenharia, né? Entram 100 e formam 15, tudo louco no final. Dos 15, não é mentira minha, não é exagero, ele era o único que tentaria exercer, e hoje, adivinha, inteligente como está fazendo o que da vida? Está trabalhando no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro como funcionário concursado, porque na engenharia, até ele desistiu na década de 90, mesmo tendo uma formação altamente qualificada, pela falta de emprego. Estudou, inteligente, sentou, fez concurso público, passou, está lá de auditor do Tribunal de Contas do Estado, ganhando seu salário honesto lá em concurso público. Quer dizer, só ele, dos 15, que optou pela engenharia civil tradicional, cálculos. Todos os outros 14 foram para a chamada engenharia de produção, o pessoal que é para o mercado financeiro. E o país paga um custo alto para isso, né? A gente está vendo agora, inclusive pela falta de mão de obra qualificada em determinadas áreas, quando o crescimento econômico voltou a... Enfim, a gente saiu daquela estagnação econômica. Isso não acontece à toa. Então, essa estagnação econômica dos anos 80 e dos anos 90 teve no curso de Direito um desaguadouro enorme. Então, o sujeito, eu adoro arquitetura, adoro desenhar. O que eu vou fazer com a arquitetura depois que me formar? Eu adoro serviço social, mas o que eu vou fazer com o serviço social depois que me formar? E assim foi em todos os cursos. Talvez o único que tenha escapado foi medicina, para quem pensava em trabalhar no interior, que ainda é hoje, até hoje, né? No interior do Brasil, lato senso, inclusive capitais de menor porte, ainda é uma profissão rentável, se você tem uma mínima qualificação, mas nas capitais, né, cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, ser médico é quase que você não dormir, né, para você poder ter alguma renda decente. Pois bem, então o curso de Direito passou a ser um desaguadouro para a procura do ensino superior que desse a perspectiva mínima de um salário, de uma renda decente após formado. Por quê? Porque aí se uniu a um outro aspecto que foi o da Constituição de 88. Antes da Constituição, um pouco,
passou a haver uma maior, bem ou mal, passou a haver uma maior republicanização do serviço público brasileiro, com acesso através do concurso público. Não vamos discutir qualidade do concurso, mas concurso público. O Estado brasileiro após 88 também, paradoxalmente, ao menos ligado nas carreiras de Estado, aumentou. Quer dizer, hoje nós temos muito mais fiscais, nós temos uma Receita Federal mais estruturada, nós temos, enfim, o Estado, nesse sentido, eu sou otimista, o Estado, de fato, ele cresceu, o Judiciário cresceu enormemente, o que nem sempre é uma coisa boa, mas por obrigação, quer dizer, depois de 88, o número de litígios distribuídos no Judiciário brasileiro aumentou em torno de 50 vezes o seu número, e o Judiciário, obviamente, não tem como acompanhar esse crescimento, mas ainda assim cresceu muito em número de juízes, em número de serventuários, ou seja, o curso de Direito dava uma gama de possibilidades para aquele que se formava fazer o concurso público. Demanda e oferta, coisa básicazinha do capitalismo. Então, com esse aumento da oferta pelos concursos públicos, eu sou professor universitário também há 12 anos, hoje a coisa está melhorando um pouco. Quando você pergunta para uma turma quem pretende advogar aqui, você vê mais gente levantando a mão na sala. Mas quando eu comecei a lecionar na década de 90, início dos anos 2000, mesmo agora ainda a maioria, quem pretende advogar aqui? Naquela época quase ninguém levantava a mão. Hoje, uma minoria levanta, mas a maioria ainda quer se formar em Direito para fazer um concurso público. No começo, os sonhos vão para juiz, promotor, aquelas coisas, só que o buraco nisso aí, o gargalo é menor ainda, os concursos são muito difíceis, fora as acusações enfim, de não muito republicanismo, essa coisa toda, que infelizmente é um problema que temos que enfrentar no Brasil, porque esse é um problema sério também, que vocês estão aqui discutindo questões que extrapolam os interesses de vocês, por óbvio. E uma das questões que extrapolam, que eu acho importantíssimo no Brasil, é a gente discutir concurso público de acesso ao judiciário, que é um outro poder do Estado, não é qualquer concurso público, não estou menosprezando outros concursos em outras áreas, mas é que o poder judiciário é um outro poder do Estado. Portanto, é um poder com muito poder. Você ser um promotor, você ser um juiz, né? E é necessário que a gente discuta, sim, a democratização de acesso a esses concursos. Não pode ficar o concurso do judiciário mais nas mãos do próprio judiciário, apenas. Né? É uma luta quase perdida essa. Né? Enfim, o fato é que o direito sofreu um acréscimo de procura na década de 80 e que continuou ao longo da década de 90. E aí nós temos um discurso que ajudou a instituição de algo que se tornou muito importante, que foi o exame de ordem. No direito nós temos uma coisa engraçada, que é uma espécie de, como são muitos os bacharéis em direito, e em todas as áreas do Estado brasileiro e na classe dominante e tal, o discurso da implantação teve um caráter corporativista, sim, teve um caráter elitista, sim. É negável. Mas é engraçado como esse caráter corporativista e elitista, nesse momento, conseguiu suplantar os interesses econômicos das instituições de ensino, que são interesses econômicos fortíssimos, para a implantação do exame, que foi sendo implantado gradualmente. Foi sendo implantado gradualmente ao ponto de, a partir de 95 a 96, se não me engano, todo e qualquer estudante de direito formado no Brasil necessitar fazer o exame de ordem. Por quê? Porque essa massificação, obviamente, não representou um aumento da qualidade do ensino. Eu entrei na faculdade em 89, eram 23 faculdades de direito no estado do Rio de Janeiro. Quando eu saí já eram 128. E hoje acho que já passou de 200. Essa massificação não ocorreu em nenhum outro curso, talvez com a exceção de administração.